Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Mike Valera, administrador da plataforma, que é formada pelo site, um podcast e um canal do YouTube. Hoje o nosso tema vai ser gestão de pessoas no pós-pandemia. E para conversar sobre esse tema, já está online a Marcela Ferrarese, que é CEO da Ferrarese Benefícios. Tudo bom, Marcela? Tudo ótimo, prazer, gratidão a todos. E vamos com muita alegria contribuir hoje com esse bate-papo riquíssimo. Vamos lá, então já quero pedir para tu compartilhar um pouco da tua experiência, né? Do que é a Ferrarese Benefícios e da tua experiência na área de gestão de pessoas. Ótimo, com certeza. A Ferrarese é uma consultoria de benefícios empresariais que tem tudo a ver com a questão de gestão de pessoas, né? Então, hoje, os nossos benefícios são para as empresas de diversos segmentos que investem no seu maior capital, que é o humano. Então, nós temos um portfólio aí de produtos para agregar valores e reconhecer os colaboradores das empresas hoje. Muito interessante. Então, já não vamos perder tempo, vamos entrar já no nosso tema central, né? Quer falar um pouco de pós-pandemia, apesar de a gente ainda estar, né, pela OMS, vivendo uma pandemia. A gente está vivendo agora um surto na China, enfim, tem várias questões ainda que são uma incógnita, mas a verdade é que a economia está retomando, os negócios estão voltando, as pessoas estão saindo mais na rua, vacinação em massa no Brasil, pelo menos, ocorreu, né? Então a gente começa a viver já um cenário de pós-pandemia. E pensando então nesses 2 anos que se passaram, desde março de 2020 para cá, tudo a área de gestão de pessoas, quais foram os principais desafios que tu conseguiu enxergar, que as empresas se depararam, especialmente dentro das áreas de gestão de pessoas? Olha, são inúmeros, né, Michael? Assim, são diversos desafios. Então, eu entendo que cada segmento, né, cada momento teve uma repercussão de resultado diferente em relação o pós-pandemia, né? Então, na gestão de pessoas, o desafio só tende a aumentar e cada dia mais está mais desafiador mesmo, né? Então, falando um pouquinho, o que eu penso assim de gestão de pessoas lá na Ferrarese? Por nós termos uma empresa voltada à medicina, essa área da saúde, a gente viu na prática todo esse sofrimento dentro das demais empresas, né? Independente dos ramos que cada empresa tinha ali, o momento vivendo da pandemia. E com isso a gente trouxe aí não só as dores físicas, né, mas as dores emocionais. Então as pessoas que ou estavam vivendo um problema de saúde, ou tinha um familiar vivendo um problema de saúde, ou estava começando a ter problemas em relação até à sua adaptação do seu trabalho, né, os seus desafios, então comércios fechando, né, novas exigências. Então todo mundo ficou extremamente inseguro e toda essa insegurança geram outras patologias junto com a Covid aí, que é a saúde emocional. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então a gente vê que houve uma mudança de comportamento das pessoas, assim, completamente, não só vivendo a pandemia e com certeza no pós-pandemia também. A saúde física, mas a mental talvez é a mais relevante, talvez que tenha mais impactado aí durante esses 2 anos, né, Marcelo? Sim. Acho que tem boa abordagem tua. Mas olhando então para a questão de postos de trabalho, para a questão de condições sociais e econômicas, dando um pouquinho de ênfase agora no dia a dia mesmo, na prática, né, de como encarar a gestão de pessoas nos negócios, eu queria te indagar sobre como encarar essa diferença, esse abismo social no Brasil, que ficou mais evidente na pandemia entre milhares de trabalhadores que perderam seus empregos em decorrência da suspensão, da parada de diversas atividades, né? E vamos dizer assim, aquela minoria privilegiada, por exemplo, os profissionais da área de tecnologia, que tiveram mais vagas, mais oportunidades, né? Como
como tratar a gestão de pessoas, pensando, né, que as empresas e que os mercados têm profissionais em condições tão distintas. E antes de te passar a palavra, eu até queria lembrar uma frase que repercutiu bastante de um pensador, né, que falou assim, olha, como pensar em home office, muitos trabalhadores não têm nem home e nem office, né? Então é mais ou menos essa provocação que eu quero te fazer. Como a gestão de pessoas consegue enxergar e consegue trabalhar com profissionais que têm condições tão distintas? Olha, é bastante desafiadora essa resposta, até a gente debater um pouquinho sobre isso, porque existem dois universos aí muito distintos de possibilidades e não possibilidades. Então, mediante esse cenário, o que a gente consegue ver? Uma renovação, né? Então, muitas pessoas se renovando mesmo no momento de dificuldade, por uma questão de sobrevivência ou de crescimento. Então, empresas que tiveram aí problemas em relação à venda, ao estabelecimento estar fechado, mandar um monte de funcionário embora, perda de empregos, essas pessoas tiveram que se reinventar, né? Então, e tá com o mindset também aberto a essa sobrevivência. Então, pensar em alguma coisa que às vezes não fazia e de repente como se dispôs a fazer, né? Tá aberto a novos desafios, né? Então, eu creio que as pessoas tiveram que ter esse mindset forçado por uma sobrevivência, né? E também as demais que tiveram grandes oportunidades de estar na tua casa, de poder fazer um trabalho aí de uma forma home office, de tecnologia, com certeza pegaram esse mindset para um crescimento. Então, infelizmente, são duas realidades totalmente opostas. Eu até brinco assim, né? Vamos falar de como que é o trabalho do home office. Você ter uma pessoa solteira, que tem uma estrutura em casa, né, que possa ter uma organização no ambiente, ela vai conseguir ter um resultado muito mais favorável do que às vezes aquela mãe tem 3 filhos, as crianças sem escola, com várias dificuldades, não tendo uma estrutura para ficar com as crianças. E como que essa mãe tem que dar conta, porque senão ela perde o emprego dela. Então, assim, são diversos desafios. E o que me deixa mais impressionante é assim, quando o ser humano quer, ele consegue, Maicon. Então eu vi de tudo nessa pandemia, vi desde pessoas assim se darem muito bem, como pessoas assim usarem de um grande problema, de um fracasso e se reinventar e assim crescer e sair muito mais forte do que todo aquele destino estava ali naquele segmento daquela pessoa. Então assim, cada um sofreu de uma forma. Não tem como falar, talvez, que o sofrimento de um foi maior do que do outro, porque é muito individual, né? É o que pega no financeiro, o que pega no valor emocional, o que pega em toda a sua carreira, em toda a sua especialização. Então, são muitas coisas em questões para que a gente possa ressaltar, às vezes, apenas uma ou outra. Então, eu acredito que todos tiveram aí, passaram por dificuldades, uns financeiras, que realmente perderam tudo, tiveram aí grandes problemas, estão tendo até hoje, né, se colocando, voltando ao mercado de trabalho, mas assim, sobrevivendo mesmo, né? Então eu vi de tudo que você possa imaginar com os nossos clientes, com diversos segmentos que a Ferrarese assiste hoje. E na área de benefícios, assim, propriamente, tem como equalizar, tem como criar benefícios pensando né, nessas condições, porque a gente sabe que dentro de uma própria empresa, uma indústria, por exemplo, tu vai ter profissionais que tu não tem como dar o benefício do home office, por exemplo. E aí tu não vai poder trabalhar, talvez, o mesmo grupo de benefícios para diferentes profissionais. Como é que a área de benefícios trata isso? Então, teve um grande crescimento e um grande divisor aí, aproveitando esse ponto que você trouxe dos benefícios. Primeiro, o benefício saúde nunca foi tão requisitado, né? Tinha empresas, eu tinha restaurantes, Michael, que estavam fechados por conta da pandemia, e os donos prometendo para os funcionários assim, olha, eu vou manter o seu convênio, não vou mandar você embora, fica tranquilo, porque era um caso de sobrevivência, ou seja, o restaurante às vezes não tinha nenhum faturamento, né? Não tinha receita, e tinha que entrar em todos os programas do governo, pegar aí todas as economias para não só manter uma empresa, mas manter um time de benefícios ativos. Porque se aquele colaborador que serviu aquele restaurante por 5, por 3 anos, o chefe, pegasse uma doença, pegasse uma Covid, sem um benefício saúde, como que ele ia sobreviver?
como que ele teria um atendimento? Então, né, assim, nunca foi tão valorizado o benefício saúde com a vinda, infelizmente, da chegada da dor, que é o problema da Covid. E no caso da assistência, em outros benefícios também cresceram. Então, muitas empresas trouxeram economias de um vale transporte, de um vale refeição e transformaram esse benefício em um benefício home office, trazendo muitas das empresas um apoio na questão de internet, na questão de materiais básicos para que o colaborador tivesse condições de seguir dentro da sua casa de uma forma confortável, com alguns benefícios, a metodologia de trabalho estabelecida pela empresa. Então, a gente viu que também teve um grande avanço aí de crescimento nessa questão de benefícios em diversas formas, tanto para o home office, tanto para a saúde, né? Então, as empresas assim, não deixaram de ter, e mesmo diminuindo o time que permanecia estava com seus benefícios ativos. Mas, de fato, então, elas tiveram que focar, então, vamos dizer assim, para quem ficou em home office, em questões de condições de trabalho, e para quem se obrigou a ser presencial, focado nas soluções ou serviços de saúde, em resumo. Na verdade, as duas, Michael, porque mesmo o colaborador que não estava ali na linha de frente, a qualquer momento ele poderia ter que sair, parar, ficar doente, ficar afastado, e o quanto essa ausência poderia trazer aí de prejuízo para um negócio, para uma linha de frente aí de uma empresa. Então, esses benefícios não foram tirados. Quem acabou sentindo mais, com certeza, são as pessoas que estão na linha de frente, no físico mesmo, onde estavam mais expostas a ficarem doentes, expostas a ter algum problema em relação à Covid. Então, os benefícios eram diversos e diferentes, mas com resultados aí de acordo com a posição de cada colaborador. Interessante. Agora, avançando um pouquinho mais especificamente sobre o home office, né? A gente sabe que era uma tendência já antes da pandemia, mas com essa questão sanitária, foi quase que uma obrigação para muitos negócios, né, converter seus quadros de funcionário para contrato de teletrabalho, contrato de home office. Mas a gente sabe também que, especialmente, né, na metade do ano passado para cá, a vacinação fez com que várias empresas optassem pelo retorno ao trabalho presencial. Se não integral, pelo menos num trabalho híbrido, né? E a gente também acompanhou no passado empresas de fora, da área de tecnologia, inclusive, como Google, como, enfim, outros gigantes do Vale do Silício, entrando em rota de colisão com funcionários, exigindo que eles voltassem ao trabalho presencial, né? Enfim, a gente tem hoje, eu acho que uma questão ainda que está se ajeitando, né? Até a legislação agora, recentemente, teve uma nova medida provisória aí falando sobre trabalho híbrido, né? Que ainda estava em aberto do ponto de vista legal, algumas questões, né? Então eu acho que é uma questão ainda que, tanto do ponto de vista legal quanto operacional, as empresas ainda estão se transformando, né? Sim. Do teu ponto de vista e do que tu observa, né, de clientes da tua área de trabalho, qual é o futuro do home office no Brasil? O futuro do home office no Brasil, eu acredito que veio para ficar, sim. E de todas as pesquisas, de todos os cenários que nós vimos até o dia de hoje, o híbrido é o que mais tem, assim, trazido grandes resultados para as empresas, independente do porte da empresa e dos segmentos. É o funcionário não totalmente off, né, mas ao mesmo tempo on ali, sendo direcionado, alinhado, porque o ser humano ele não nasceu para viver sozinho, né? Então, e é uma cultura muito nova para nós brasileiros. Então, essa questão de estar totalmente isolado, totalmente sozinho, não é para todos. Então, é uma cultura que aos poucos nós brasileiros, né, estamos adeptos a ser mais inclinados a esse movimento, a esse tipo de trabalho. Então, eu acredito que veio para ficar, sim, esse modelo híbrido e tem sucesso total. Os resultados são excelentes e trazendo aí grandes redução de consumos, né, para as empresas, de espaço físico. Então, vi grandes ganhos, né, reduções financeiras. Então, muitas empresas se inclinando também por conta disso. Viram que funcionou, o resultado aconteceu, o trabalho foi entregue. E trouxe economia, por que não permanecer? Então, é uma linha de cultura criada, né? E com tudo isso, são mudanças
que são feitas dentro da cultura da empresa, né, da organização. E um detalhe importante, Michael, é as empresas não se perderem, né? Se perderem assim, qual é o seu propósito? Quais são os nossos valores? Então, acho que o maior desafio da gestão de pessoas inclinada ao home office, inclinada ao modelo híbrido, tá muito claro, né, onde a gente quer chegar, onde é o seu propósito, quais são os valores da empresa, e tá com esse time extremamente engajado, seja no presencial, seja no online. Tu estava falando, eu estava me lembrando que ano passado a gente recebeu, né, alguns profissionais da área de gestão de pessoas para falar também dessas mudanças, né, de teletrabalho, mudanças de como gerir equipes, né, à distância. E um dos pontos que volta e meia entrava nessa questão de transformação era como fazer, como manter equipes unidas e uma comunicação alinhada, né? E eu ouvi de um profissional da área que aquelas empresas que já tinham problema, por exemplo, de comunicação, isso só ia se intensificar, isso só ia aumentar com o home office. Que não era um problema do home office propriamente dito, né? Então agora tu falou da questão do trabalho híbrido. Tu acredita que na gestão de pessoas, na gestão de equipes, é importante ter esses pontos de proximidade, esses momentos em que todas as equipes vão estar dentro de uma empresa? Tu acredita que de alguma forma isso colabora para, enfim, espírito de trabalho, para alinhamento de estratégias, trabalho em equipe? Ou não? Ou realmente as empresas estão optando pelo híbrido por outros motivos? Eu acredito que é juntar o útil e o agradável. Então, as empresas elas estão assim inclinadas ao modelo híbrido porque viu que funciona e consegue ter reduções em vários fatores, né? Principalmente nos fatores financeiros. E sim, a gestão de pessoas dá com certeza para aproximar o time, tendo muito a clareza do propósito, né, a vivência em conjunto. Então, não deixar o colaborador, isso na verdade não só no modelo híbrido, né? Muitas vezes o colaborador só estava com o físico presente na empresa e não sendo assistido, não sendo acompanhado, não sendo tocado, sem engajamento, sem propósito. Então, de verdade, não vai mudar o fator dele estar no físico ou no online se ele não estiver comprometido. Eu acredito que o desafio é muito maior. O desafio é você tocar a sua equipe, é você ser um time, né? Um time que está junto, que entende os desafios. Então, aí que está o maior trabalho de gestão de pessoas a ser desenvolvido. E o híbrido, na verdade, ele está dando um empurrãozinho, né? As empresas que estão indo para esse modelo, elas estão se organizando, se planejando, coisas que às vezes no físico não fazia. Então, muitos segmentos que permitem esse tipo de construção estão tendo um crescimento em vários fatores, né? Um crescimento em equipe, um crescimento motivacional, uma expansão de trazer colaboradores em diversas regiões do Brasil, fora do país. Então, a gente está vendo muitas empresas podendo, né, proporcionar para os seus colaboradores eles residirem em outros estados, residirem em outros locais. Então, olha o crescimento que tudo isso está trazendo também, né? Então, é maravilhoso, é fantástico a gente, na prática, ter esse empurrãozinho que a tecnologia trouxe ao favor das empresas, né? E a gestão de pessoas não ficou fora disso. Muito interessante. Agora vamos já se encaminhando para o final, falar de futuro, falar de projeções, né? E eu vou dividir em duas questões aqui, né? Tá. Da tua área de atuação. Primeiro, o que tu enxerga de demandas que a pandemia criou ou que vai deixar para a área de gestão de pessoas e para a área de benefícios? Tu enxergou um novo benefício, por exemplo, criado nesses 2 anos, demandado, e que esse benefício vá continuar nas empresas? E na área de gestão de pessoas como um todo, o que tu acha que é o futuro? O que tu acha que a gente vai ouvir falar mais nesses próximos anos? Olha, no futuro, trazendo um pouquinho para o nosso ramo, veio para ficar um exemplo a telemedicina. Então, a telemedicina trouxe aí um grande crescimento e vai ficar. Então, você consegue hoje um colaborador, né, um
o indivíduo fazer uma consulta com um especialista em qualquer região sem sair de casa, sem sair do próprio escritório. Muitas empresas, Michael, estão criando espaços de saúde dentro da própria empresa. Cápsulas de saúde é uma tendência do futuro que eu também enxergo, onde você vai ter aquele momento que o colaborador já não tem lá os atrasos, as faltas, né, e ele consegue ter aquele olhar para a saúde através da tecnologia numa gestão de benefícios, por exemplo. E algumas demandas que veio e vai permanecer, eu creio que são essas mudanças de comportamento, né, os valores. Eu acredito que isso não só veio, como vai ficar. Então, as pessoas que não tiverem essa clareza, as empresas que não tiverem essa clareza vão patinar, vão rodar e não vão conseguir se destacar, se diferenciar. E a maior dúvida é, e se viesse mais uma paralisação, como é que essa empresa vai sobreviver? Né? Como é que você vai conseguir atingir os seus resultados? Ou seja, é um alerta muito importante. Olhe para o seu time. Né? O maior patrimônio da sua empresa é os seus colaboradores. Então, vamos investir, né, de fato, e a demanda está aí. Eu enxergo que ela veio para ficar e são valores que precisam, a cada dia mais, serem alimentados para que você tenha uma empresa de sucesso, resultados maravilhosos e um time extremamente engajado. Interessante, eu anotei aqui cápsulas de saúde. Vamos observar aí, porque realmente cada vez mais as empresas vão ter que ajudar a cuidar da saúde dos seus colaboradores. Mesmo que isso assuste, né, Michael? Às vezes eu tento estar bem inclinada às mudanças de mercado, às startups, tudo que há de melhor, a Ferrarese sempre está inclinada a trazer para os nossos clientes. E às vezes a gente sente que isso assusta um pouco as empresas, né? Quando eu falo, às vezes, um pouquinho de uma cápsula de saúde, um robonoide, ou seja, um robô junto com um humano, as empresas falam, Marcela, a gente ainda é das antigas, aqui ainda não funciona, às vezes nossos colaboradores são muito humildes, eles não têm acesso a essa tecnologia. Mas o WhatsApp todo mundo tem, né, Maio? Uma rede social todo mundo tem. Então, às vezes, é um tabu que precisa ser quebrado pela própria liderança da empresa. Mudanças culturais. Que acredita, né? Mudanças culturais, mudanças comportamentais vão gerar aí um futuro muito diferente, tecnológico, para todos nós. Muito bom, Marcela. Agradecer tua participação, tuas ideias, teus insights. E agora eu quero, para finalizar mesmo, né? Onde é que encontra a Marcela? Como é que fala com a Marcela? Como é que conhece mais dos serviços da Ferrarese? Quais são os canais, Marcela? Com certeza. A Ferrarese, nós temos nosso site www.ferrarese.com.br. Nossas redes sociais também, Ferrarese Benefícios. Dá para você fazer contato com a gente por ali. Quem quiser me seguir na minha página, no Instagram, Marcela Ferrarese, eu sempre estou abordando posicionamento de liderança, empreendedorismo, motivacional, gestão de pessoas, toda essa contribuição, uma bagagem de 15 anos que a Ferrarese me proporcionou. Eu trago aí muitas dicas, muitos conselhos, grupos de network. Então, é assim que você consegue saber um pouquinho mais sobre a gente. Marcela com 2 L's, bem importante aqui pela minha equipe, para que você nos ache nas redes sociais. E a Ferrarese está à disposição para todo porte de empresa, empresas a partir de 5, 10 funcionários. A gente já tem diversos benefícios para trazer e agregar na sua empresa grandes valores e o maior patrimônio que são os seus colaboradores. Uma empresa não chega sozinha com uma pessoa só em algum lugar. Precisa de um time, precisa estar engajado para que você cresça e traga grandes resultados. E a Ferrarese tem grandes plataformas, grandes serviços para oferecer para todo o Brasil. Pode entrar em contato com a gente. É isso aí. Então, também deixar um convite para quem está nos ouvindo, acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar links para outros episódios e artigos exclusivos. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.